A questão é que a nossa sociedade está doente. E eu comecei a fazer um trabalho numa clínica de reabilitação de dependentes químicos, onde eu trabalhava com jovens de 15 a 18 anos. E quando eu comecei a trabalhar lá, o propósito do trabalho como um todo era reabilitar eles na sociedade através do contato com a terra. A questão é reabilitar uma pessoa que está doente em uma sociedade que está doente. Isso eu comecei a refletir que a reabilitação ela ultrapassa a questão da droga, mas a questão é que a nossa sociedade como um todo está viciada em substâncias químicas e mais do que em substâncias químicas, a gente está viciado na dependência. A nossa dependência é ser dependente. O ser humano moderno ele já não sabe se sustentar, ele não sabe plantar o seu alimento, ele não sabe reconhecer seu alimento, cada vez menos ele sabe cozinhar o seu alimento. Eu me lembro quando eu fui visitar minha irmã, que mora em Nova York, os supermercados com aqueles alimentos hoje em dia já todos cortadinhos, descascados. O ser humano hoje em dia não sabe nem descascar, um alimento. Quando aparece um vídeo assim de uma pessoa descascando de uma forma inteligente, todo mundo acha incrível isso. Então a gente está se separando a tal ponto daquilo que nos sustenta, que eu acho que é a maior crise que a gente já enfrentou como espécie no planeta Terra. A nossa espécie está ameaçada como um todo. A gente já passou por alguns períodos, em algumas ocasiões, onde algumas culturas estiveram ameaçadas ou até mesmo se retiraram do planeta Terra porque não conseguiram achar uma forma harmônica entre aquilo que elas tiravam da natureza e aquilo que eles devolviam, ou seja, tiravam mais do que devolviam. Hoje em dia, com a globalização dessa cultura altamente insustentável que a gente vive, não é uma cultura, uma sociedade, uma civilização que está em risco, mas a nossa espécie como um todo. A gente está se comportando de maneira suicida. Então, eu acho que é uma questão de princípios, de filosofia, de paradigmas que a gente tem que mudar e mergulhar para dentro, e não tentar se separar daquilo que naturalmente nos envolve. A gente faz parte da natureza, a gente é a natureza e a gente precisa passar por esse período de reabilitação com a Mãe Terra. Então, eu acredito que nós temos 3 passos para nos reabilitarmos novamente com a Mãe Terra, voltar a cumprir função dentro desse sistema planeta Terra. O primeiro passo é reconhecer que está doente, reconhecer que a forma como a gente vive é uma forma completamente suicida, e a nossa sociedade já não cumpre mais a função dentro do todo. A gente claramente está se retirando do planeta Terra. Nossa própria espécie já tem seus mecanismos de se retirar a forma suicida como a gente vive, é uma inteligência sistêmica. O planeta Terra é um grande organismo, e como todo organismo tem capacidade de se autorregular. Então, qualquer coisa dentro desse organismo que não é oportuna, ele mesmo trabalha para que essa coisa saia desse organismo. E é o que está acontecendo com a nossa espécie. Então, reconhecer essa doença é algo fundamental e a gente pode reconhecer da forma mais simples possível, porque não é um processo que acontece de fora para dentro, mas sim um processo de dentro para fora. Pode acontecer escovando o dente, no banho, ligando o carro para ir para o trabalho, qualquer momento você pode ter esse insight. Mas eu costumo dizer que é mais fácil se a gente vai para um lugar de abundância, de natureza natural, não uma natureza transformada pelo ser humano moderno capitalista, mas uma natureza natural e entende as dinâmicas que ali acontecem, começa a perceber as relações que ali acontecem. E depois sai desse lugar e vai para um lugar que o ser humano moderno capitalista criou, um centro, um lixão ou qualquer lugar que deixe em evidência as relações modernas. Isso dá um estalo na sanfona, é como se a amplitude das 2 realidades te desse um clique do despertar. Então é muito comum quando você passa um tempo no meio da mata, você passa um tempo em algum lugar do paraíso, planeta Terra, e quando você volta para a sua realidade, você tem esse estalo e fala, pô, dessa forma que a gente está vivendo, está completamente doente. Esse eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é acreditar na mudança, acreditar que é possível mudar. E para isso eu aconselho plantar. Quando você pega uma sementinha, que parece não ser nada, coloca no chão e dá 3 dias, você vê ela saindo com uma força, aquela energia vital, esse momento do nascimento, esse momento do crescimento, é um momento muito especial, um momento divino mesmo.
E quando a gente participa desse processo, seja no nascimento de um filho ou no plantio de uma semente, isso dá esperança, isso dá vontade, isso dá energia vital para você transformar as coisas, né? Então, muitas vezes, quando a gente está desacreditado, a gente precisa de um momento de crescimento de vida, de nascimento de vida, para se alimentar novamente de energia vital e conseguir continuar nesse processo de transformação, de mudança, de reabilitação, que não é um processo fácil, é um processo, na verdade, bem difícil. E o terceiro passo é sentir prazer, né? Sentir prazer nessa transformação. Ao acreditar na transformação e começar a dar o primeiro passo, você achar esses passos prazerosos. Enquanto for uma coisa dolorida, você se reabilitar ser uma obrigação e não algo prazeroso, isso fica pesado e o seu processo de reabilitação ele vai ter um prazo de validade. Em algum momento você vai ter uma recaída e vai voltar aos velhos vícios, né? Então a ideia é que isso seja prazeroso, que a gente faça essa transformação movido pelo prazer interno, né? E isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com enxergar um porquê naquilo que você está fazendo, né? E a cada vez que você faz isso, alimenta essa vontade de continuar nesse caminhar em busca de uma nova realidade. Então eu acho que para esse terceiro ponto que tem a ver com prazer, eu aconselho comer, porque eu adoro comer. Então, uma vez que você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. É um alimento que não tem nenhum sabor igual no mercado, igual esse alimento, né? Seja uma salsinha, um manjericão, uma cenoura, uma banana, um cupuaçu, não importa o que você plantou e o que você está colhendo, mas nenhum sabor artificial do mercado vai conseguir te dar essa explosão de sabores que você vai sentir quando comer algo que você mesmo plantou, né? Então, toda forma de vida que a gente vai ver no planeta Terra, ela tem a fome como um mecanismo de função, né? Você vê uma abelha polinizando uma flor, ela está em êxtase, assim, ela ama polinizar uma flor, o que ela mais adora fazer na vida dela é polinizar uma flor. Ela faz isso movido pelo prazer interno, ao contrário do ser humano moderno, né? Ele que acorda, pô, que saco, eu tenho que trabalhar. A abelha não, ela acorda para trabalhar, para polinizar as flores, assim, em êxtase, né? Sai de uma flor, vai para outra e não para. Outro dia eu me deparei até com uma abelha, uma mangangá, que é a única abelha nativa que poliniza o maracujá, dormindo no maracujá, assim. Achei que ela tivesse morta. E aí quando eu cheguei perto, ela levantou e seguiu o caminho dela para continuar trabalhando, mas ela, você vê que ela estava num estado de alfa ali, assim, ela estava completamente fora da realidade ali por um prazer extremo que ela sentiu ao estar polinizando aquela flor. Então, a gente resgatar isso, né? A gente voltar a se alimentar com um propósito, a gente voltar a se alimentar movido pelo prazer interno e tendo a fome como um mecanismo para favorecer os ambientes e não para destruir os ambientes.